Boa tarde, hoje começa as nossas aulas de segunda-feira, né, dia 14. Nós vamos começar pelo nosso conteúdo de geografia, tá bom? Vamos entender as cidades que crescem, né, como que se dá aí esse crescimento, e também nós vamos entender as funções das cidades, tá bom? E nós vamos ter duas atividades aqui do Aprendendo Mais e do Antes de Seguir, e hoje nós vamos trabalhar da página 101 até a página 107 do nosso material didático aí de geografia. Pessoal, as cidades crescem para atender as demandas dos seus moradores. Mas por que isso acontece? Tanto espaços urbanos quanto espaços rurais, nós já sabemos as diferenças entre um espaço urbano e um espaço rural, podem apresentar crescimentos, tá? Dizem que as cidades crescem quando aumenta o número de pessoas que vivem nela. Então, quando vai aumentando a decorrência de pessoas que vivem nessa cidade, o crescimento ele vai acontecendo, tá bom? O aumento da população urbana a partir dos deslocamentos da população rural se dá em razão do fenômeno chamado êxodo rural. Ele é um processo que apresenta a migração da parte da população dos espaços rurais para o espaço urbano, com o objetivo de buscar melhores condições de trabalho e maior acesso a bens e serviços. Então as pessoas elas vão deixando ali a área rural, migrando para a cidade para conseguir melhoria de vida, né? Conseguir melhores oportunidades, tá? Igual sim algumas pessoas que deixam seus estados para ocupar outros estados brasileiros, tá? Inclusive que a gente tem aqui um gráfico mostrando na página 102 a situação dos domicílios brasileiros. Urbano está muito maior do que os domicílios rurais, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos fazer esse exercício aqui do Aprendendo Mais, tá? Nova proposta de classificação territorial do IBGE vê o Brasil menos urbano. E também nesse texto fala do censo 2020. Esse ano ia ter o censo pelo IBGE, mas não sabemos se ele vai acontecer devido à pandemia, que foi um ano super atípico. Um ano que ninguém esperava pela pandemia e ela veio acontecer, então eu acredito que possa sim ter mudado alguns planejamentos aí do IBGE, tá bom? Aí depois da leitura você vai responder, né? Qual a necessidade de propor novas formas para analisar o censo? Tá? Aqui tá pedindo para você conversar com o seu professor e com seus colegas, mas eu acredito que através do texto aqui vai te dar um norte sim para você responder apenas essa questão que está aí na página 103, tá? Aí, pessoal, vocês vão continuar a leitura aqui na página 104 e 105, falando das funções das cidades, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de viajar para uma cidade ou para um outro estado ou para um outro país. E se sim, lá a cidade que você visitou parecia com a cidade que você vive, de cara, assim, a gente que é mineiro, quando viaja para uma cidade do litoral, já de cara fala que não é parecida com a nossa cidade, porque já tem um mar lá diferenciando isso tudo aí, tá? Mas vamos entender aqui um pouco nessas leituras sobre as cidades industriais, que são aquelas que possuem muitas indústrias. Inclusive tem até uma foto aqui da Zona Franca de Manaus, muitas pessoas já devem ter escutado falar dessa Zona Franca, é onde que são encontradas regiões que tem a matéria-prima, né, para a energia e produção de várias coisas para várias regiões do Brasil, né? Nós temos também as cidades portuárias, e tem até o porto aqui da cidade de São Francisco do Sul, que é um dos maiores portos do Brasil, tá? São cidades que têm porto como principal fonte de renda, tá? As cidades turísticas, né? Que são cidades onde que tem uma estrutura, tem beleza, que está totalmente voltada para o lazer. Caldas Novas atrai turistas de todo o Brasil que buscam atividades de lazer. É um exemplo, é uma cidade específica de turismo, né? A gente tem também aqui o turismo na Aparecida do Norte, que ela vai se sustentar toda a economia da cidade através do turismo. Nós temos as cidades polo administrativas. Brasília é a capital federativa do território brasileiro, mas também lá é uma cidade polo administrativa, né? Que possui importantes sedes administrativas. No caso de Brasília aqui está a Presidência da República, está toda a concentração lá, né? O Palácio do Alvorada e tudo. Então é uma cidade que possui uma importância aí no polo administrativo do país. Nós temos aqui uma atividade do Antes de Seguir, páginas 106 e 107. E aí são só 3 questões e você vai finalizar fazendo a questão 6 lá na página 107 e lendo todo esse conteúdo aí de geografia, tá bom? Pessoal,
leia com atenção, marque as partes importantes e faça suas atividades, que vai dar tudo super certo, tá bom? A semana só tá começando. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai continuar aqui na nossa aula de história, né? Nosso conteúdo de história hoje nós vamos trabalhar no nosso livro didático da página 96 até a página 106. Ficou um pouquinho claro aqui por causa da luz, mas eu vou situar você aqui que a gente vai trabalhar de patrimônio arqueológico, né? O patrimônio imaterial, o patrimônio mundial, e nós vamos ter 3 atividades aí. Na ponta do lápis, aprendendo mais e antes de seguir. Estamos falando de vários tipos de patrimônio e hoje, na aula de hoje, a gente vai contemplar esses patrimônios aqui, entender, né, cada um deles. Inclusive, pessoal, eu preciso que você leia com atenção, tá? Todas as páginas que está dedicada à leitura e que você marque as partes mais importantes para você conseguir compreender e fazer as atividades, tá bom? Vamos lá! No patrimônio arqueológico, são considerados patrimônios aqueles que deixam vestígios que apresentam indícios da ação humana, tá bom? Podem ser cemitérios, grutas, inscrições rupestres e cerâmicas. Inclusive, essas coisas você já também viu na aula de artes com o nosso querido professor Gotti, né? Inclusive, essas pinturas rupestres aí, vocês já fizeram até atividades sobre elas, conhecem a fundo o que é. Então, aqui só está reforçando esse seu conhecimento, tá? E nós vamos entender aqui também que essas pinturas a gente pode encontrar no Parque Nacional da Serra do Capivara, né? Que lá também você vai ter maior quantidade de sítios arqueológicos. Tem até uma imagem aqui, tá? Que tem o maior acervo de pinturas rupestres do Brasil. Ele fica lá no Piauí e ele foi tombado, né, como patrimônio arqueológico em 1996. 3, quer dizer. Também a gente tem aqui o Sambaqui da Barra, né? Do rio Itapitangui. Olha só. São esses montes, né, compostos de molúsculos e esqueletos de seres pré-históricos, tá bom? Tem aqui toda a foto te mostrando. Também tem as ruínas de São Miguel das Missões, tá? Fica no Rio Grande do Sul. Foi tombado como patrimônio em 1938. Tem até uma foto bem bonita dela aí, olha que interessante. Essas ruínas aqui se indicam a presença, né, dos jesuítas no Brasil no século XVI, que eles vinham para catequizar os indígenas naquela época, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos também entender aqui um pouco do que é o patrimônio imaterial, né? Na Constituição de 1988, a noção de patrimônio foi expandida, dando a origem do que chamamos de patrimônio imaterial. Podemos entender que esse tipo de patrimônio, como diz, que se diz a respeito à vida das pessoas, tá bom? Isso é dos saberes, dos ofícios, os modos de fazer algo, a forma de expressão artística ou até outros lugares que abrigam práticas culturais coletivas, né? Igual aquelas panelas de barro, né, tradicionalmente feitas ali pelas mãos de pessoas. É uma produção que, por exemplo, aqui essa foto que está em Vitória, né, que foi o primeiro bem cultural imaterial registrado pelo INPA em 2002. Também tem a arte Kuchiwa, que é dos povos indígenas também. Tem a roda de samba, que é o nosso patrimônio também imaterial aí, que até hoje, né, quando ela acontece, inúmeras pessoas gostam de ouvir, participar, dançar junto. Eu particularmente admiro e gosto muito também. E tem até uma foto aqui mostrando isso, né? E também, pessoal, nós vamos entender dos patrimônios mundial, né? O patrimônio mundial, que está associado e reconhecido entre os certos lugares, bens e saberes que são fundamentais para o entendimento da ação do humano, né, do ser humano, ao longo dos anos, que são marcos desenvolvidos de desenvolvimento histórico da humanidade, tá bom? Na Itália e na China, os países que mais possuem bem nessas categorias são cerca de 1.300 sítios arqueológicos importantes, né, para a cultura mundial. Aí você vai dar uma lida aqui nessa parte, tá, pessoal? Não deixe de ler. E na nossa página 100 está mostrando aqui alguns exemplos de patrimônio mundial, tá? Aqui a Palmira e a ilha de Moçambique são 2 patrimônios mundiais. Em 1985, os Palácios Reais de Abdômen, que entraram para a lista dos patrimônios mundial, né?
Depois da passagem do ciclone, eles entraram também na lista dos patrimônios que correm perigo de destruição, tá? O Parque Rapa Nui, que é considerado patrimônio mundial em 1995, está localizado lá no Chile. Inclusive na página de abertura desse capítulo, muita gente me perguntou que era, e aí aqui a resposta, né? Também a Rota da Seda, tá? Que foi declarado em um patrimônio em 2005, né? E também a passagem cultural de Bati. Tá lá na Palestina também, tá? Tem outras fontes no acesso do QR Code, quem quiser acessar aí para descobrir mais, tá? Pode acessar. E a nossa atividade aqui na ponta do lápis está pedindo para você, né? Você, depois de ter lido sobre todo o patrimônio imaterial, material, você já sabe o que significa. Você vai falar o seguinte: a memória de uma cidade faz parte do patrimônio imaterial que ela possui. Você sabe da história da sua cidade? Faça um levantamento patrimonial, isso é, visite alguns lugares importantes, tire foto, ouça algumas histórias contadas pelos mais velhos e sabe como se dá a origem da sua cidade. Não vou pedir vocês para saírem da casa de vocês e irem visitar coisas importantes em Santa Luzia. Você pode fazer isso através da internet. Você pode pegar as fotos, você pode analisar as fotos. De repente também se tem algum familiar seu que já mora há muitos anos, sabe te contar algo. Você pode pegar o relato dele e anotar no seu caderno também, tá bom? E você pode pegar alguns relatos da internet, comparar, fazer uma leitura e colocar sobre o que você entendeu da memória da sua cidade. Essa atividade é para ser feita no caderno da disciplina e me enviar a foto no e-mail, tá bom? No Aprendendo Mais é só uma leitura mesmo. Então você já está lendo, você vai continuar lendo esse texto aqui falando das baianas do acarajé ao frevo, né? Te mostrando aqui. E aí você vai ter a atividade do antes de seguir da página 104 e 105. 104, 105 e 106 para você fazer, tá bom? Para você treinar aí, para você concretizar essa aula de hoje, tá, pessoal? Não deixe de fazer. Faça com atenção, leia tranquilamente, marque as partes importantes e qualquer dúvida eu estou à disposição na live de amanhã, tá bom? Pra gente conversar. Um abraço, até daqui a pouco. Olá, pessoal, como a gente já tinha combinado, né? Nós vamos dar sequência também ao nosso conteúdo de ciências para ele não ficar tão atrasado, né? Então nós vamos trabalhar hoje lá algumas atividades aqui, né? O antes de seguir dessas páginas 83, 84 e 85. Tem mais uma atividade do antes de seguir da página 88 e também da página 90, são duas. E o já aprendi da página 91 e 93, tá? E aí, nas páginas 86, vou até anotar aqui para vocês, 86, 87, 87, 89 e 90, nós vamos entender um pouco sobre o magnetismo, sobre solubilidade, dissolver as coisas, solubilidade e da dureza, tá? Nós estamos falando já nesse capítulo sobre os materiais, sobre como identificar cada um deles, tá? Nós vamos entender um pouquinho dessas formas. Tem até uma foto aqui do ímã de geladeira, né? Que muita gente tem em casa, que consegue segurar papéis de recado, por exemplo, tá? Você já entrou em contato com o ímã? Esses objetos possuem uma propriedade chamada magnetismo. Eles podem atrair determinados materiais e não agir sobre alguns e repelir outros. Você já brincou com o ímã assim? Às vezes você encosta um no outro assim, vai repelindo. É bem interessante essa parte aqui, tá? Com os ímãs de geladeira é possível fazer isso, tá? Os ímãs são objetos que são atraídos por certos materiais. O ferro, o níquel e o cobalto são exemplos de materiais atraídos pelos ímãs, tá? E agora a gente vai entender também o que é a solubilidade. É a propriedade do material de dissolver ou não
em um líquido. Ao se dissolver, o material deixa de existir, mas forma um líquido, forma com um líquido uma mistura que não podem ser identificadas das partes constituintes. Por exemplo, se acionarmos uma colher de sal em um copo de água potável e misturarmos bem, o sal vai se dissolver na água e não será possível identificar a sua presença apenas olhando para a mistura do sal com a água. Se bebermos a água, notaremos a presença do sal pelo gosto, que mostra que ele não desapareceu, mas sim dissolveu. Então, dizermos que o sal é solúvel em água. Tem até um experimento aqui, ó, o sal solúvel em água e a sua presença em uma mistura, né? Sal mais água potável pode ser percebidos só pelo gosto, tá? Essas são funções dessas características aqui, tá? Tanto os rios, né? As águas do rio são chamadas de doce, quanto a água dos oceanos, que é chamada de salgada, porque possuem sais dissolvidos nela, tá? E você vai continuar a leitura aqui na página 87. E aí tem a página 88, que é o antes de seguir para fazer. Essa questão aqui, 19, é para fazer no caderno, tá bom? E aí se você quiser, você pode fazer e fazer no seu caderno aí, tá? E a gente vai entender também outra propriedade aqui dos materiais, que é a dureza, tá? A dureza é uma propriedade dos materiais sólidos relacionados à capacidade de riscar ou de ser riscado por outro material. Os materiais com maior dureza riscam os materiais com menor dureza. A pedra-sabão é um material de dureza baixa e é riscada por grande número de outras pedras. Essa propriedade da pedra-sabão é utilizada pelas pessoas para fazer artesanato com esse material, tá? Tem até uma foto aqui com vários artesanatos aí, tá? O diamante é uma pedra de grande dureza. As lâminas, como o diamante, pode ser utilizado, por exemplo, para cortar outras pedras, concreto, tijolos, materiais e cerâmicas. Tem até uma serra aqui com lâmina, né, de diamante sendo utilizada para cortar uma peça de metal e de concreto. A grande dureza do diamante permite esse tipo de uso. A palavra dureza, para a ciência, portanto, diferente do significado da palavra no nosso cotidiano, tá? No dia a dia nós dizemos que algo é duro, geralmente queremos dizer que algo é resistente a impactos, ou seja, pode cair no chão e não quebrar. Já na propriedade dureza dos materiais, não se refere a essa resistência igual a gente usa no dia a dia, tá? E vamos ler aqui também, entender um pouco sobre a elasticidade, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas aí é um exemplo com essas gominhas, goma de mascar, tá? Balões de festa possuem elasticidade. Podemos também esticar uma gominha e soltá-la, que aí volta do tamanho original. E um balão que pode ser enchido e esvaziado também voltando ao tamanho original. É uma propriedade dos materiais que permite com que eles voltem à forma original depois de terem sido esticados ou estendidos, tá bom? E aí nós vamos entender que a borracha natural é um material feito a partir do líquido liberado pelas árvores seringueiras e também possui a elasticidade. Nós vamos ter aqui a atividade do já aprendi, do antes de seguir, que são só 2 questões da página 90, e já aprendi que está na página 91 a 93, tá? Então, pessoal, como eu combinei com vocês na semana passada, nas segundas-feiras também a gente vai ter o conteúdo de ciências para ele não ficar tão atrasado. Aí, diante disso, nós vamos fechar o capítulo 7, né, lendo esses conteúdos e fazendo essas atividades, para que na nossa próxima aula a gente já consiga entrar no capítulo 8, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou na live para você perguntar e a gente corrigir os exercícios, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula. Pessoal, boa tarde. A gente vai vir para a nossa última aula de hoje, que é de língua portuguesa. Inclusive, também foi uma coisa que a gente já tinha combinado, né? Que a aula de língua portuguesa e ciências a gente ia usar a segunda-feira também para falar dela, para não ficar atrasado. De matemática já estamos bem avançados, então na quinta-feira vou passar mais um conteúdo e na próxima semana também. E possivelmente a gente já fecha o conteúdo de matemática e vem somente para a parte de correção e revisão para a nossa trimestral, tá bom?
No estudo da língua da página 147, nós vamos falar sobre as classes de palavras e concordância, tá? Na crônica, a cadeira do dentista, então se você não leu ainda e não fez as atividades, vai ficar um pouco perdido, tá? O autor diz: o mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a odontologia permanece uma atividade medieval. Você imagina como era a odontologia na Idade Média? Nós vamos ler esse pequeno texto aqui, tá? Inclusive tem até uma palavra em destaque aqui, fórceps, que é o instrumento usado para extração dentários, né? E aqui como que era a odontologia, né? Então você imagina que ela era muito pior do que ela é hoje, né? Porque eu acho que não tinha anestesia. Então era bem complicado. E através desse texto, de entendermos essas concordâncias, nós vamos fazer as atividades da página 148 e 149, tá, pessoal? Queria chamar a atenção para vocês aqui que o artigo, o numeral, o adjetivo e alguns pronomes que concordam com o substantivo a que se refere em gênero, tanto masculino quanto feminino, e o número também, tanto singular quanto plural. Esse tipo de concordância nós damos o nome de concordância nominal para elas, tá? E quando fazemos uma concordância entre o verbo e aquele que realiza a ação, dizemos que há uma concordância verbal. Então, se você vai concordar com os pronomes, tanto do gênero masculino e feminino, com as questões do número no singular e no plural, você vai estar fazendo uma concordância nominal. Se você vai concordar com os verbos que vão realizar uma ação, você vai dizer que é uma concordância verbal. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem algumas atividades aqui para você só completar aí falando desse assunto. Pessoal, o jogo Aprender é Divertido, que está na página 150, você vai poder jogar aí com o pessoal da sua casa, tá? 3 ou 4 participantes. E aí as palavras que você vai precisar para fazer o jogo está lá na parte complementar do seu livro didático. Você vai pegar as palavras lá, recortar bonitinhas, tá bom? A cartela que está lá no seu material. E aí tem aqui as regras de como jogar. Então é importante você ler para você conseguir executar a atividade, tá bom? Pode tirar uma foto de você jogando e mandar no meu e-mail, que eu amo receber as fotos, tá bom? E eu aguardo que você não tenha dúvidas sobre concordância, que você consiga praticar elas aí no seu dia a dia na escrita e na leitura. Qualquer dúvida a gente está à disposição na live de amanhã, eu te espero lá, tá? Um abraço a todos vocês e obrigado pela atenção dessa tarde.